autorização do excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento, declaro aberta a cerimónia comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril de 1974. Vamos assistir a um momento musical pela Concórdia Música. Depois da sesta, chamando as flores, era dia de festa, maio de amores, era o dia de cantar. E uma falou anda ao longe a bailar.
azumar o mundo e os corações. Acendei almas e de sóis este mar sem cais, este mar sem cais, na luz de faróis, e acordai depois das lutas finais os nossos heróis que dormem nos covais. Chamo agora o Sr. Mário Rodrigues, que irá declamar um poema. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Deputados eleitos pelos vários partidos e forças políticas representadas na nossa Câmara, ilustres convidados civis, militares e religiosos, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, em primeiro lugar, que vos cumprimente de uma forma calorosa e fraternal neste dia de todos os dias da liberdade. Poema 25 de Abril, Cidade do Entroncamento, 2018. Foi crucial neste dia para pôr fim ao silêncio, como comboios em plena via, navegando na cena da consciência, a força dos capitães com prudência na vila do entroncamento primaveril. Vi alterar o rumo da história naquela madrugada de abril. Tempo em que os jovens de hoje ainda não eram nascidos e que não haviam liberdades nem direitos garantidos. Princípios tão desejados e de valor incrustados, com clarividência definidos. Entroncamento de gentes determinadas na vanguarda das conquistas conseguidas. Cidade das vias férreas traçadas a comemorar as vitórias alcançadas nestas 44 primaveras vividas. Agradecemos ao Sr. Mário Rodrigues, aos bombas voluntários do Entroncamento, à Associação Filarmónica do Entroncamento e à Concórdia Música a colaboração que fizeram nesta cerimónia. Seguidamente, irão usar da palavra os representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal. Iniciamos com a intervenção da representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Telma Jorge. Senhores Presidentes da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, das Assembleias e Juntas de Freguesia, autoridades civis, militares, responsáveis da comunicação social, senhoras e senhores autarcas, minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje, como sabeis, o 44º aniversário da Revolução de Abril. Se do ponto de vista da história, 44 anos constituem um tempo curto para todos os que lutam
para todos os que lutaram por ele e o construíram, para todos os que ao longo destes anos defendem palmo a palmo as suas conquistas e mantêm vivos os horizontes da democracia, da justiça, progresso e liberdade que Abril abriu, estes anos constituem um denso, rico e inesquecível património construído dia a dia de sonhos, de lutas, de ação criadora e transformadora, de resistência tenaz. Aos que nasceram depois de Abril e, consequentemente, não viveram nem o tempo negro do fascismo, nem os dias de alegria do período mais criador da Revolução, quero-lhes dizer que a eles também pertence tão vivamente como aos que nela diretamente participaram. E, em nome da verdade, importa registar que não podemos permitir que seja ocultado ou deturpado o contributo ímpar dos comunistas na longa e heroica resistência que ao 25 de Abril conduziu e na determinada e criadora intervenção democrática dos trabalhadores e das massas populares. Intervenção que deu à arrancada militar o cunho de um processo revolucionário nas suas realizações e conquistas. Cunho revolucionário e popular que se traduziu num vastíssimo conjunto de medidas a favor do nosso povo e dos trabalhadores. Registremos, mesmo que de forma sucinta, o direito à greve, à livre organização sindical, o aumento dos salários, a institucionalização do salário mínimo nacional, a criação de milhares de postos de trabalho, a criação do subsídio de desemprego, o aumento e alargamento das pensões de reforma, a criação do Serviço Nacional de Saúde geral e gratuito, o alargamento e melhoria da segurança social, a promoção de uma dinamização económica ao serviço do povo e do país, a democratização do acesso à terra nas regiões do latifúndio, a consagração na lei da igualdade entre homens e mulheres. Conquistas e realizações hoje em grande parte destruídas ou profundamente golpeadas, mas que quase 42 anos de contra-revolução não conseguiram eliminar por completo e que continuam em muitos aspectos refletidas no texto da nossa Constituição da República. Nos dias de hoje, em que comemoramos 44 anos de Abril, é tempo de reafirmarmos a crescente e urgente necessidade de ruptura com o rumo e as políticas que conduziram o nosso país a tão grave situação de subalternidade e dependência. A ruptura que se exige reclama uma muito vigorosa e ampla mobilização nacional. Exige muita coragem e muita convicção, mas nós que conhecemos a força de Abril sabemos que ela não só é necessária como é possível, porque temos a firme convicção de que responde às aspirações e anseios da esmagadora maioria do nosso povo. Minhas senhoras e meus senhores, as eleições legislativas de 2015 traduziram de forma inequívoca a condenação da política de direita. Honrando o seu compromisso de sempre com os trabalhadores e o povo, o PCP tomou a iniciativa de onde resultou a posição conjunta do PS e do PCP sobre solução política e com ela o compromisso e a possibilidade de inverter o rumo de exploração e empobrecimento. A fase que vivemos possibilitou a adoção de algumas medidas de reconquista de direitos anteriormente retirados. E tal tem sido possível porque os acordos estabelecidos entre as forças que viabilizaram o governo do Partido Socialista a isso obrigaram, em conjunto com a luta também dos trabalhadores e das populações. Mas isso não apagou nem impediu as opções de fundo do Partido Socialista. Elas são bem visíveis, por exemplo, no chumbo das propostas recentes ligadas com a reposição de direitos aos trabalhadores. Faz falta ao nosso país uma fortíssima lufada de ar fresco, tanto mais necessária quando olhamos para o mundo e vemos como crescem as forças reacionárias e fascistas, que constituem um perigo real, mas que são simultaneamente usadas do ponto de vista ideológico para, acenando com o medo, perpetuar no poder todos os que com a sua política fazem com que elas ganhem espaço e se desenvolvam.
A lufada de ar fresco que reforça a ação dos que, efetivamente, no discurso e na prática, estão ao lado dos trabalhadores, das populações, na defesa do verdadeiro regime democrático e da nossa soberania nacional. Este caminho tem que contar com o empenhamento de todos. O tempo que vivemos é o de deixar as meias tintas e de tomar partido. Tomar partido na luta por melhores salários, pensões, reformas e pelo direito a trabalho com direitos. Tomar partido pelo reforço dos serviços públicos, em defesa do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública. Tomar partido na luta pelo investimento no tecido produtivo. Tomar partido em defesa do direito à cultura e às artes. Tomar partido pelo direito à mobilidade, acabando com portagens e investindo na capacitação dos meios. Tomar partido lutando pelo direito à habitação. Tomar partido pela defesa da paz contra novos aventureirismos bélicos justificados com argumentos velhos e gastos que a vida já provou serem falsos. Tomar partido pelos valores e pelo projeto de Abril. Caminhos que se hão de abrir com uma vigorosa comemoração do próximo 1º de maio, com a força e a luta dos trabalhadores e do povo para retomarmos com Abril de novo a esperança de um Portugal de progresso e futuro. Viva o 25 de Abril! Segue-se agora a intervenção do representante do CDS-PP, Partido Popular, Pedro Gonçalves. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, muito bom dia. Permita-me que o meu cumprimento a Vossa Excelência seja extensível a todos os autarcas aqui presentes, demais entidades políticas, militares, de segurança e outras. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, muito bom dia. Hoje, sem querer ser pretencioso, gostava que esta minha intervenção fosse mais do que isso. Fosse uma reflexão em que todos nós pudéssemos pensar e ponderar. Como dizia José Afonso, o que faz falta é agitar a malta. Hoje, 25 de abril de 2018, estamos aqui reunidos para celebrar a democracia que os 25 nos trouxeram. 25 de abril e 25 de novembro. Após o 25 de abril, a nossa democracia festejou a liberdade, quando deveria ter única e exclusivamente festejado uma coisa que se chama democracia. Muitos que lutaram por abril desejavam a democracia. O poder viver sem uma ditadura, sem o medo de ser contra o regime e de poder ter outra escolha, de poder tomar decisões, de poder escolher quem os governa. A isso chamou-se liberdade. Mas o que se pretendia era uma democracia livre, uma democracia que nos trouxesse uma verdadeira liberdade democrática. A pseudo-liberdade de abril levou-nos a um sítio bem diferente do qual foi sonhado por quem queria um novo regime político e um novo regime social. A liberdade de abril não contemplava a impunidade daqueles que, se destacando muitas vezes academicamente e socialmente, se tornaram gestores de bancos que só olharam para si e que geriram brilhantemente para os seus interesses, levando os bancos à falência. A liberdade de abril não contemplava que essas pessoas, sem valores, continuassem em liberdade a usufruir do que cada um de nós produz. A liberdade de abril não contemplava políticos brilhantes, cheios de ideias, cheios de intenções, durante as suas campanhas, mas que geriram os municípios, as freguesias, os institutos, as fundações, somente a pensar nos seus interesses e nos interesses de quem os rodeia. E que nós continuamos a pagar com aquilo que cada um de nós produz. A liberdade de abril não contemplava uma sociedade onde os corruptos, alguns deles já condenados, mas mesmo assim continuam em liberdade, continuam a usufruir da democracia e a ser candidatos ao governo, a municípios, a freguesias. A liberdade de abril não contemplava que a justiça deixasse de julgar os que merecem ser julgados. Abril não buscava esta liberdade. Buscava uma verdadeira democracia. A verdadeira democracia é a liberdade de decisão, é a democracia dos valores, da moral, do passado e do presente,
mas nunca se esquecendo de semear o futuro. Abril não é o que vivemos hoje. A democracia plena é muito mais do que acordos elaborados entre partes, sem nunca serem sufragados a quem realmente interessa, ao cidadão. Abril não é certamente o que temos hoje, porque é a democracia que dá direitos e não a liberdade. Abril é a oportunidade e o direito de respeitar o próximo, de pensar no próximo, de servir e não de se servir. Chega de um abril fingido, de um abril onde alguns saem às ruas, com o cravo na lapela, a pensar no seu interesse, a pensar como vão alcançar o seu objetivo. Chega de um abril que não traz cidadãos às urnas, ao local de decisão. Chega de um abril onde as pessoas que se aproximam da política são consideradas oportunistas, taxistas e que somente se querem governar. Isto não é abril. Abril tem de ser feito todos os dias, ou seja, a democracia tem de ser praticada todos os dias, por todos. Como Aristóteles bem definia a democracia é o governo de muitos. E é esses muitos que devem ser o centro do nosso pensamento, o centro do pensamento das pessoas que se chegam à política. Abril tem de ser participativo e só assim a democracia de abril e de novembro conseguirá sobreviver. A falta de quem escolha, o mau governar de quem governa, não nos leva certamente ao que os capitães de abril desejavam. Se queremos festejar abril, se queremos festejar novembro, se queremos festejar a democracia, temos de o fazer todos os dias, sem nunca esquecer que a liberdade que estes nos deram é uma liberdade democrática e respeitadora. Precisamos dos valores da democracia, precisamos dos valores da humanidade, precisamos dos valores para restaurar aquilo que a democracia verdadeiramente nos deu. Não podemos ficar indiferentes e pensar que abril é eterno, que basta um cravo na lapela para sermos democratas. É preciso mais, é preciso fazer. Aceitar que a corrupção nos governe é matar a democracia. Aceitar que a justiça perdoa aqueles que mal geriram a coisa pública é matar a democracia, é matar abril. Acreditar que quem decide por nós não é credível, mas mesmo assim votamos neles, é matar a democracia. Devemos decidir dar vida à democracia. Aceitar que não se pode mudar o rumo das coisas não é matar a democracia, é matar-se a si próprio. Muito se evoluiu durante estes anos após abril, muito ganhamos. Não sou contra abril, pelo contrário. Temos melhores condições de vida, podemos nos deslocar mais facilmente, temos uma escola mais abrangente, temos ensino superior, temos mais, mas ficamos com menos valores, com menos sentido de servir, com menos vontade de lutar por um mundo melhor, ficamos acomodados, resignados e toleramos aquilo que não se deve tolerar. Se queremos uma democracia verdadeira, aquela que hoje aqui homenageamos, é preciso mais do que dizer que somos democratas. Aqui, na cidade dos comboios, fomos habituados a ler um sinal que diz: pare, escute e olhe. Parem de olhar para o vosso umbigo, para a vossa carteira, para o bem próprio. Escutem a sociedade, as pessoas, os cidadãos, aqueles que realmente interessam. E olhe a mudança que isso vai fazer. Que a democracia seja soberana e que a liberdade não seja um direito adquirido, mas seja um fruto da democracia. E muito menos que seja a liberdade a gerir a democracia. Liberdade sem democracia não é liberdade. A democracia coloca o cidadão e a pessoa em primeiro lugar. A democracia não se esquece onde está centrada e alicerçada. A democracia acrescenta valores e não os retira. Façamos a democracia florescer. Não a cortemos e coloquemos à lapela. Façamos sim a democracia viver, através dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que fazemos. Não permitamos que as nossas atitudes falem mais alto do que as palavras que nós dizemos. Que neste 25 de Abril se possa pensar e se possa refletir que futuro pretendemos. Que 25 de Abril de 2019 queremos. Que 25 de Abril de 2030 queremos. Que 25 de Abril de 2050 queremos deixar aos nossos netos.
Se queremos sempre ser os mesmos a ouvir as nossas palavras, ou se queremos esta praça cheia de pessoas porque vivem a democracia. A democracia é agregar valor das pessoas, dos cidadãos. Façamos com que mais como nós acreditem na democracia. Democracia sim, outras coisas nunca mais. Viva a democracia, viva Portugal, viva o entroncamento. Toma agora a palavra a representante do Bloco de Esquerda, Fátima Roldão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, restantes autarcas, ilustres convidados, caríssimos concidadãos. Não vamos fazer um discurso formal, não iremos fazer um discurso convencional. Vimos sim convidar-vos a acompanharem-nos numa breve viagem pelo mundo, levando apenas na bagagem a poesia e a resistência dos povos. Começamos em Portugal, 1939. Miguel Torga acabava de ser detido pela PIDE após a publicação do seu livro O Quarto Dia da Criação do Mundo. O poeta ousara questionar e denunciar os horrores da Guerra Civil Espanhola. Apanhado pela censura salazarista, foi enclausurado na prisão do Aljube. Aí, atrás das grades, o poeta continuou a resistir e a criticar o regime de ditadura que se vivia em Portugal. Escreveu na prisão um dos mais belos poemas da resistência, o poema Ariane. Ariane é um navio. Tem mastros, velas e bandeiras à proa. E chegou num dia branco, frio, a este rio Tejo de Lisboa. Carregado de sonho, fundeou dentro da claridade destas grades. Cisne de todos que se foi, voltou só para os olhos de quem tem saudades. Foram duas fragatas ver quem era. Um tal milagre assim? Era um navio que se balança à minha espera, entre as gaivotas que se dão no rio. Mas eu é que não pude, por meus passos, sair desta prisão em corpo inteiro e levantar âncora e cair nos braços de Ariane, o veleiro. Síria, uma nação mártir, devastada por uma guerra injusta e sanguinária. Um governo em constante ruptura com o seu povo. Um conflito que começou com os protestos populares em janeiro de 2011 e se pulverizou numa violenta revolta armada em 15 de março de 2011. Envolve hoje os países vizinhos, Iraque, Líbano, deixando de ser uma simples luta pelo poder e assumindo contornos de natureza sectária e religiosa, a envolver também a comunidade internacional com manobras engenhosas e hipócritas que ultrapassam de longe o próprio país. Uma guerra que não olha a meios e destrói gradualmente o seu território e a sua população. Mas não destrói a vontade de resistir, nem tampouco a voz dos poetas. Fadua Suleiman, poeta da Síria, deixa-nos o testemunho pungente desta realidade atroz. Uivei diante das balas. Elas não se transformaram em farinha, pai. Chamei às bombas, bombas. E então as paredes pulverizaram o meu corpo e o meu sangue correu sobre a erva. A erva transformou-se no cutelo que corta a garganta da borboleta. Tu tinhas prometido não degolar o casal das pombas. Tu brincavas para que eu adormecesse sobre um pêssego, mas o pêssego transformou-se no crânio do meu irmão. As pombas foram degoladas
Tu crias uma língua de paz, mãe. Agentes de paz podiam dormir? Chegamos ao continente africano, Somália, Costa do Marfim, Sudão e Sudão do Sul, Etiópia e Eritreia, República do Congo, Nigéria, Burundi. Países dilacerados por problemas sociais e económicos gravíssimos que deram origem a uma vaga de refugiados sem precedentes. De certa forma, a história repete-se e aprendemos pouco com ela. Enquanto nos séculos XVII e XVIII milhares de africanos eram forçados a emigrar em navios negreiros para trabalharem como escravos nas plantações do Brasil, da América Central e do Norte, hoje, em pleno século XXI, milhares de refugiados são obrigados, pelos horrores da guerra ou pelas suas miseráveis condições de vida, a embarcar em navios cargueiros, arriscando a vida para pedir asilo ou proteção. Recentemente, a ONU declarou que o número de pessoas deslocadas chegou a valores sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. 65 milhões de pessoas, 40% de crianças. E nem sempre, como nos dizia o poeta inglês Winston Alden, nem sempre há lugar para todos. Dizem que esta cidade tem 10 milhões de almas. Umas vivem em palácios, outras em mansardas. Contudo, não há lugar para nós, minha querida. Não há lugar para nós. Uma vez tivemos uma pátria e julgávamos que era bela. Olha para o mapa e lá a encontrarás. Mas não poderemos regressar tão cedo, minha querida. Não poderemos regressar tão cedo. O cônsul deu um murro na mesa e disse: se não têm passaportes, estão oficialmente mortos. Mas nós ainda estamos vivos, minha querida. Ainda estamos vivos. Passeei pelo bosque. Há pássaros nas árvores. Não têm políticos e cantam livremente. Não são da raça humana, minha querida. Não são da raça humana. Corri à estação para apanhar o expresso. Pedi 2 bilhetes para a felicidade. Mas todas as carruagens estavam cheias, minha querida. Todas as carruagens estavam cheias. Brasil, palco de grande agitação, um governo desmembrado e enfeudado em interesses poderosos, uma sociedade profundamente dividida e desigual, a corrupção a tomar conta da sociedade e das elites dirigentes, a insurreição da população, uma economia com enormes fragilidades estruturais, o aumento voraz do desemprego, uma dívida galopante, um processo judicial infindável com a Operação Lava Jato, símbolo maior de toda a corrupção brasileira, um caldeirão fervente de instabilidade, gerador de inúmeros conflitos e insegurança, que culminou com o assassinato da vereadora Marielle Franco no passado mês de março. Marielle denunciava precisamente esse clima de insegurança e mal-estar, manifestando-se nas redes sociais sobre a morte do jovem Mateus Melo. Quantos jovens precisarão de morrer para que esta guerra aos pobres acabe? Questionou Marielle. Continuarão os muros surdos, como questionava também o grande poeta Carlos Drummond de Andrade? Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias. Mercadorias espreitam-me. Devo seguir até ao enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos na torre da igreja. Não. Ainda não chegou o tempo da completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes, mas não os renova.
as coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Quase no final da viagem chegamos à cidade do entroncamento. Ocorre-nos pensar como é bom estar longe de todos aqueles problemas, da fome, da miséria, da corrupção ou da guerra. Caminhamos pelas ruas da nossa cidade. Hoje comemoramos Abril. Mas não pode haver Abril sem desenvolvimento, sem criação de riqueza e sem emprego. A liberdade, como diria outro poeta, tem de passar também por aqui, pela paz, pelo pão, pela habitação, pela educação, pela saúde. Por acaso saberemos qual o tempo de espera por uma consulta de especialidade, por uma intervenção nos hospitais do nosso querido Serviço Nacional de Saúde? Conseguiremos imaginar o caos por que passam alguns serviços de urgência da nossa região? Comemorar Abril também tem de ser isto: fazer o que faz falta ao nosso povo, ao povo que trabalha. Evitar, por exemplo, a investida do capitalismo cego ao tentar engolir a nossa EMF. Afinal de contas, a única empresa sobrevivente da grande tradição oficinal que outrora era a imagem de marca do entroncamento. O grande poeta Bertolt Brecht também se interrogava: em nome do lucro e da ganância, até onde poderemos chegar? Privatizaram a sua vida, o seu trabalho, a sua hora de amar e o seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, o seu pão e o seu salário. E agora, não contentes, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, a liberdade e o poema que só à humanidade pertencem. Poderíamos ter atravessado outros territórios onde a liberdade e a democracia são apenas miragens e os povos vivem subjugados. Coreia do Norte, Omã, Angola, Arábia Saudita, Guiné Equatorial, muitos outros certamente. Em todos eles e por todos eles existem, no entanto, cidadãos, homens e mulheres que resistem, crianças com esperança no futuro, ativistas dos direitos humanos, poetas e homens da cultura e das letras resistentes. São eles que sempre fabricarão a esperança, são eles que nos mostram o caminho. Por tudo isto, aqui convosco desembarcamos, aqui convosco celebramos Abril, convosco, no cais da liberdade e da bonança, num abraço fraternal, pela democracia, pelo desenvolvimento, pela paz. Gritamos com orgulho da nossa revolução: viva a liberdade! Viva a resistência dos poetas! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Seguidamente, usa a palavra o representante do PPD-PSD, Partido Social Democrata, Manuel Faria. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, caras e caros colegas membros da Assembleia Municipal, senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhores Presidentes de Junta de Freguesia, senhores representantes das Forças Militares de Segurança, dos Bombeiros e da Proteção Civil, senhoras e senhores dirigentes associativos, senhoras e senhores funcionários da autarquia, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É dia de homenagearmos aqueles que fizeram Abril e aqueles que hoje continuam a lutar para que a democracia se mantenha, seja mais forte e sobreviva a todo o tipo de pressões e influências nacionais e internacionais, quer sejam políticas, sociais, religiosas ou outras. O 25 de Abril trouxe a todos nós a democracia, a ascensão social, a igualdade de oportunidades, a educação, a justiça
a liberdade e todas as oportunidades que tanto desejávamos e tanto merecíamos. Mas o que significa, afinal, a liberdade? Ter liberdade é ter direitos, é ter alternativas e oportunidades, é poder fazer escolhas. Significa ser respeitado pela sua essência, pela sua singularidade enquanto pessoa, profissional e cidadão. Significa ser respeitado pelas suas diferenças que tornam cada um não diferente, mas igual a todos. Hoje, temos mais direitos e liberdades e mais formas de os promover e defender do que no imediato pós-25 de Abril. Contudo, mais liberdade e mais poder também significa mais responsabilidade. Meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, hoje, provavelmente mais do que nunca, temos de ser responsáveis no uso da nossa liberdade e, igualmente, estarmos particularmente atentos à forma como outros a usam. Em concreto, são vários os exemplos de ameaças reais à nossa liberdade em Portugal. O populismo fácil, utilizado pelos partidos da governação, que deturpam a realidade e aquilo que querem que as pessoas vejam e ouçam. A atuação mais radical da esquerda e da direita política, com propostas que dividem mais do que unem. A liberdade de expressão e comunicação manipulada nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. A corrupção, a dependência económica e financeira do país. E, paradoxalmente, a nossa maior ameaça é a má governação, daquilo que deveria ser o maior garante dos nossos direitos e deveres, o Estado. 40 anos depois de Abril, e depois de uma gestão danosa que levou o nosso país a uma situação extremamente grave de pré-falência, os portugueses perderam grande parte da sua liberdade, da sua dignidade e dos seus direitos porque o Estado falhou. Em 2017, 43 anos depois de Abril, Portugal viveu uma das suas maiores tragédias de sempre, que nunca iremos esquecer e não podemos esquecer, com a perda de 112 vidas humanas, centenas de feridos para toda a vida e a destruição de famílias e de um património intangível porque o Estado falhou e demora a minorar. Em abril de 2018, 44 anos depois da Grande Revolução, o Governo e os partidos que o apoiam falham nos valores de Abril. Tiram dinheiro por direito dos contribuintes para continuar a pagar dívidas dos bancos e das empresas privadas. Inviabilizam comissões de inquérito para omitir factos e responsabilidades. Condicionam e limitam a informação oficial. Lidam mal com a verdade e com a oposição. Nomeiam amigos, familiares e conhecidos para cargos públicos e políticos só por essa razão, em números nunca antes registados na nossa democracia. Aumentam a nossa dívida, a nossa dependência económica das importações, do consumo e do crédito. Vão além da Troika, vão além da União Europeia. Perante os problemas, apenas dizem que vão resolver ou vão anunciar que vão resolver. Em abril de 2018, 44 anos depois da Grande Revolução, temos crianças com doenças oncológicas a serem tratadas de forma desumana em corredores de hospitais. Existem rupturas nos hospitais e centros de saúde. Temos tempos de espera por uma cirurgia ou uma consulta superiores a 1 ano. Recebem-se ordens para cortar nos diagnósticos e nos tratamentos dos doentes. Os doentes recorrem cada vez mais ao sector privado por falta de resposta de um Serviço Nacional de Saúde, cada vez mais endividado. Na educação, faltam profissionais, existem escolas sem condições, existe trabalho precário como nunca. Não há apoios para os investigadores. Na segurança, a falta de profissionais e meios é roubado o armamento de guerra e civil das instalações do Estado. No investimento público, temos uma degradação dos serviços públicos, temos falta de infraestruturas essenciais, como uma esquadra de polícia adequada para o entroncamento ou uma estação ferroviária segura. A ponte 25 de Abril, aquele que é um dos maiores símbolos da liberdade em Portugal, não tem a manutenção necessária, colocando em risco a vidas de milhares de pessoas. Na cultura, nunca se registrou uma redução tão grande do financiamento das entidades culturais e da preservação do património. No apoio social, as atualizações das pensões e os apoios sociais são cativados ou são distribuídos por setores e interesses de regime ou eleitoralistas. Em abril de 2018, a justiça ainda não é para todos e depende cada vez mais das condições financeiras de cada um. 44 anos depois, temos os 2 casos mais graves de sempre da corrupção, alegadamente levada a cabo por os mais altos membros de um governo em exercício, com uma lesão para o país e para os portugueses sem precedentes. 44 anos depois, os comunistas, grandes evocadores de Abril e da liberdade, estão hoje na mão de um primeiro-ministro,
presos e em silêncio. 44 anos depois, a carga contributiva sobre os nossos direitos e as nossas escolhas é a maior de sempre da nossa história. Mas, minhas senhoras e meus senhores, temos o melhor déficit da democracia portuguesa. Hoje estamos aqui também reunidos e temos uma organização autárquica por causa da Revolução de 74. E também aqui devemos defender os valores de Abril. Na gestão autárquica, defender e assegurar os valores de Abril é defender em primeiro lugar os munícipes e a cidade e não interesses políticos ou pessoais. Na gestão autárquica, defender os valores de Abril é receber e ouvir efetivamente os munícipes, respeitar cada um, os seus direitos, as suas diferentes orientações políticas e os seus interesses legítimos. É recrutar e nomear competência e mérito e não pagar valores e não pagar favores pessoais ou políticos. Na gestão autárquica, defender os valores de Abril é respeitar a independência e tratar com justiça, repito, é respeitar a independência e tratar com justiça os diferentes agentes da educação, da saúde, culturais, desportivos, sociais e outros que integram o município. É respeitar os direitos e as competências, o desempenho, o mérito e as diferentes orientações políticas de cada funcionário da autarquia. Na gestão autárquica, defender os valores de Abril é ter valores de Abril. Já na Assembleia Municipal, garantir os valores de Abril é garantir a independência e idoneidade dos poderes da Assembleia enquanto órgão que fiscaliza a atividade do Executivo. Na Assembleia Municipal, homenagear e garantir os valores de Abril é dar voz aos munícipes. É garantir nas decisões da Assembleia que a representatividade dos votos e a vontade dos cidadãos do entroncamento são devidamente respeitadas. Respeitar os valores de Abril é trabalhar em conjunto com os membros da Assembleia, criando condições para que cada projeto ou iniciativa possam ser devidamente analisados, discutidos e decididos. Homenagear e garantir os valores de Abril é tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Na Assembleia Municipal, homenagear e garantir os valores de Abril é garantir a independência da Assembleia relativamente a interesses políticos ou específicos do Executivo que não sejam o melhor para a cidade e para os seus municípios. Já nos diferentes partidos políticos que intervêm na nossa autarquia, promover os valores de Abril é cada partido defender a sua identidade, a sua matriz, os seus valores e ideias, constituindo-se como uma verdadeira alternativa de forma a contribuir para o desenvolvimento da cidade e não procurar vias, através de acordos na rua calcetada, para andar de pandan com o poder, de modo a satisfazer apenas interesses políticos ou pessoais dos seus membros e dos seus líderes. É ser coerente entre o que diz e o que faz. É não fazer falsa oposição. É não deixar que líderes ambiciosos pela popularidade e pelo poder ponham até os seus interesses pessoais à frente dos valores e do partido que representam. Minhas senhoras e meus senhores, é cada vez mais claro que precisamos, no entroncamento, de um banho de valores de Abril, de um banho de valores de modernidade política e de modernidade de gestão autárquica. Precisamos mudar os poderes e sistemas instituídos. Precisamos acabar com vícios. Precisamos de novos autarcas de Abril que se afastem desses poderes, desses sistemas e desses vícios, em vez de os seguirem, como já acontece com muitos. O anúncio, por exemplo, do novo hipermercado é de saudar. Mas precisamos trazer outros investimentos e negócios estruturantes para a cidade que desenvolvam outros negócios indiretos e que fomentem a atividade dos comerciantes locais. Precisamos desenvolver toda a atividade da ferrovia, realizar obras nas infraestruturas e acessibilidades, desenvolver a centralidade e dinamizar efetivamente o comércio local, desenvolver o turismo, recuperar o nosso património, dinamizar o apoio social, a juventude e a cultura, modernizar a cidade. Precisamos de segurança. Precisamos de cuidar da cidade todos os dias de uma forma estruturada e não apenas avulso e sem estratégia, ou de 4 em 4 anos, antes das eleições. Hoje, no entroncamento, precisamos de uma revolução pelos valores de Abril, mas também pelo desenvolvimento da cidade. Por fim, uma palavra a todas as mulheres portuguesas. Elas são, sem sombra de dúvida, desde sempre, quem mais foi afetado pela ausência dos valores de Abril, continuando ainda hoje a lutar, e muito, por direitos, liberdades e igualdades. O Dia da Liberdade é também o dia de todas as mulheres. Muito obrigado. Viva o entroncamento, viva a liberdade, viva o 25 de Abril. Terminando as intervenções das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, usa a palavra o representante do Partido Socialista, Manuel Martins.
Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Autarcas eleitos da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Representantes das autoridades civis, militares e religiosas, Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Completam-se hoje 44 anos sobre o dia em que um punhado de jovens capitães arriscou vida e carreira para devolver a dignidade ao povo português. Porque, se para o bem e para o mal a memória dos povos é curta, é de memórias que vos quero falar hoje. Não tenho memória desse dia, tinha apenas cerca de 1 ano e meio. Mas tenho as memórias que me foram e são transmitidas pelos meus avós e pelos meus pais, e por todos aqueles que, como eles, viveram antes e depois do 25 de abril de 1974. Memórias de um tempo em que a angústia e o medo de ver partir filhos e netos para a guerra era tão vívida e palpável que fazia parte da família. De um tempo em que morriam 38 bebés por cada 1000 que nasciam. Em que 25% dos portugueses não sabia ler nem escrever. Em que censura e uma feroz repressão, com milhares de presos e exilados políticos, ia mantendo o povo submisso, obediente e obrigado. De um tempo em que o mundo, o nosso mundo, mais do que a preto e branco, era cinzento escuro, sujo e feio. Já sabemos, a memória dos povos é curta. Hoje acordam fantasmas por essa Europa fora que se julgavam mortos e enterrados. O racismo, a xenofobia, o medo do outro, medram à sombra do populismo mais primário, que cavalga a onda do legítimo descontentamento dos povos. Pessoalmente, não sei o que é viver sem liberdade e sem democracia, e com medo de falar, subjugado por um regime ditatorial. Mas, graças à memória coletiva dos que por isso passaram, sei que não desejo voltar a esses tempos. Ninguém deseja, por certo. E essa memória coletiva tem de ser preservada por todos nós, para que os valores de Abril não caiam no esquecimento. Celebrar Abril também tem de ser convocar a memória de um tempo tenebroso que não queremos que volte. Nunca mais. 44 anos depois de Abril, além da memória, também temos muito que celebrar. No espaço de uma geração, Portugal passou de um país pobre, atrasado e analfabeto, para uma democracia moderna e desenvolvida, com um dos melhores serviços de saúde do mundo, onde os bebés já não morrem por falta de assistência. Na educação temos hoje a geração mais bem preparada de sempre. Temos cientistas e investigadores nas melhores universidades do mundo. Médicos e enfermeiros portugueses, formados em universidades portuguesas, são disputados pelos melhores hospitais da Europa. Dos 3 Ds do movimento das Forças Armadas, descolonizar, democratizar e desenvolver, o D de desenvolvimento ainda não atingiu a sua plenitude. Portugal ainda tem bolsas de pobreza. Há portugueses que ainda têm dificuldade no acesso ao ensino e à educação, fundamentalmente por razões económicas. Infelizmente, nos últimos anos têm-se acentuado as desigualdades e o fosso entre ricos e pobres é hoje maior que há uma década atrás. Para cumprir Abril, não podemos esquecer estes nossos compatriotas. Mas não tomemos a nuvem por Juno. O Portugal de Abril não tem nada, mas mesmo nada, a ver com o Portugal bafiante, pobre e orgulhosamente salvo de Salazar. Celebrar Abril é não esquecer de onde viemos. É celebrar o que conquistamos. Celebrar Abril é não perdermos de vista o que ainda falta cumprir do sonho de um punhado de jovens, generosos e fraternos, que tudo arriscaram para nos devolver a liberdade e a dignidade há muito perdidas. A liberdade de falar, de poder criticar, a liberdade de decidir ir ou ficar, a liberdade de escolher. Mas todos temos de dar o nosso contributo. E para isso há que manter bem vivas as memórias, sejam as de Abril de 74, sejam outras, mais antigas ou mais recentes, pois há coisas que não podemos esquecer, para que ninguém consiga cerrar as portas que Abril abriu. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o entroncamento. Seguidamente, vamos ouvir a intervenção do excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria.
Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar e agradecer a presença, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores da Câmara Municipal, os Srs. Presidentes de Junta da Nossa Senhora de Fátima e de São João Batista, os Srs. Representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, caros autarcas, entidades civis, militares e religiosas, senhores convidados, comunicação social, meus senhores e minhas senhoras. Celebramos hoje aquilo que começou por ser um golpe militar, mas que com a adesão dos populares se transformou numa revolução dos escravos, que nos devolveu a voz para afirmar que a liberdade, a igualdade e a fraternidade são marcas sociais pelas quais valeu e vale a pena lutar. Celebrar o 25 de Abril é também homenagear os militares e todos os que ousaram se ir à rua para consolidar as conquistas de Abril e que, com a sua generosidade e disponibilidade para servir o interesse coletivo, nos criaram a responsabilidade de tudo fazer para não deixar cair a utopia prosseguida pelos homens e mulheres que fizeram Abril. Na madrugada de 25 de Abril de 74, uma quinta-feira, um país sem esperança, um país a preto e branco, acordou num enorme deslumbramento e cheio de esperança de poder construir um país melhor e um país de cor e de alegria. Deixem-me partilhar uma nota pessoal. Nesse dia longínquo, eu estava a concluir o ensino secundário e eu e algumas centenas, seguramente 2, 3 centenas de jovens da nossa vila, então vila, tínhamos que nos deslocar sobretudo para Santarém ou Torres Novas, para fazermos o ensino secundário, porque nessa época, ainda que recentemente, só tínhamos na nossa vila o ensino secundário técnico da indústria. E nesse dia, a viagem de comboio, que eu me recordo que era às 7h15 da manhã, a viagem de comboio foi diferente, porque perante as poucas notícias que iam surgindo, aquilo que era o normal era irmos a rever as matérias, porque íamos ter um teste nesse dia, foi de facto um conjunto de dúvidas, de questões, nós a pouco e pouco íamos somando algumas novas informações. E ao longo da manhã, enquanto fazíamos um teste, por acaso de economia, um jovem professor de então seguia por um rádio transistor a pilhas a evolução dos acontecimentos e penso que já ninguém se lembra qual foi o resultado desse teste desse dia. Mas todos nós nos lembramos desse dia. Porque foi um dia que fez a diferença para o nosso país, que fez a diferença para muitos jovens como eu, cuja tínhamos já traçado um destino muito próximo. Passado 2 ou 3 anos, teríamos que ou marchar para a guerra colonial que o nosso país travava, ou aqueles que tinham condições ou coragem para isso, abandonarem o nosso país. Foi um dia que nos marcou a todos e a mim também pessoalmente. A par da liberdade, somos hoje um país mais justo e mais solidário. Um país em que todos os cidadãos maiores possuem o direito e o dever de votar e eleger os seus representantes nos órgãos de governo nacional, regional e local. A primeira vez que todos os portugueses maiores, independentemente do sexo, crença ou estatuto social, puderam exercer o seu direito de voto foi em 1975. Foi apenas há 43 anos. E devemos isso a Abril. Um país com mais e melhor educação, acesso universal à educação, a massificação do ensino superior. Um país com mais e melhor saúde, acesso generalizado aos cuidados de saúde, diminuição substancial da taxa de mortalidade infantil, aumento substancial da esperança de vida dos portugueses. Um país mais solidário, generalização dos acessos aos apoios sociais,
Hoje, felizmente, todos nós questionamos é o valor das pensões. Já não questionamos o acesso às pensões. Em 1974, apenas cerca de 260 mil portugueses tinham acesso a pensões de reforma. Hoje, esse número anda à volta dos 3.600.000. É uma diferença substancial, é uma diferença que tem a ver com aquilo que Abril nos proporcionou. Apesar das dificuldades dos avanços e recuos, a verdade é que ao longo dos últimos 44 anos, Portugal e os portugueses conseguiram consolidar de forma pacífica uma jovem democracia e fazê-la evoluir para um sistema maduro, um sistema no qual nos devemos continuar a orgulhar. Os equilíbrios sociais alcançados na nossa democracia e o progresso que se conseguiu num curto espaço de tempo foi significativo. Mas a construção social não se faz sem ameaças, sem dificuldades e sobretudo, não se faz sem procurar novos desafios e novos objetivos. Ao nível das liberdades e da participação, a evolução é evidente, pois nunca será demais relembrá-lo, o exercício das liberdades fundamentais, o exercício do poder autárquico é uma realidade graças aos homens e mulheres que construíram o Abril. Há hoje na nossa sociedade um generalizado consenso de que o exercício do poder local foi determinante para a consolidação da democracia, da melhoria da qualidade de vida e para a redução das desigualdades territoriais e sociais. O poder local é resultado do seu desempenho, acumulou um capital de confiança da maior importância para a democracia portuguesa. Os cidadãos têm hoje uma clara percepção de que a sua qualidade de vida depende em múltiplos aspectos da atuação do poder local. Apesar do percurso feito, há muito por fazer no sentido de transformar o perfil centralista do Estado português, um dos mais centralistas da Europa Ocidental, num Estado que se equipar aos Estados mais progressistas e justos da União Europeia. O reforço das competências no poder autárquico permitirá o reforço da participação dos cidadãos na resolução dos problemas coletivos de forma mais eficaz e justa e contribuirá para a diminuição das desigualdades territoriais e sociais. Gostava de reafirmar a ambição de que o exercício das responsabilidades públicas deve incumbir de preferência às autoridades mais próximas dos cidadãos, tal como prescreve a Carta Europeia da Autonomia Local. A par da transferência de novas competências e responsabilidades na educação, na área social, na saúde e até mesmo na proteção civil, é necessário que as autarquias locais sejam contempladas com recursos adequados e em consonância com as práticas da generalidade dos países da União Europeia. Comparativamente com os restantes países da União Europeia, as autarquias locais em Portugal continuam a ser as que recebem uma das percentagens mais baixas da totalidade da receita fiscal obtida. Em contrapartida, é claro, é visível por este país fora aquilo que são o resultado dos seus trabalhos, aquilo que são os seus sucessos. As novas formas de organizar os serviços a prestar aos cidadãos exigem, por isso, um claro reforço do financiamento das autarquias locais. Finalmente, 4 décadas passadas, ainda não foi cumprida a Constituição da República Portuguesa no que respeita à constituição das regiões administrativas. Este é um desígnio constitucional pelo qual devemos lutar. Reforçar e valorizar o poder local democrático é uma das formas de cumprir Abril e honrar aqueles que ousaram lutar pela liberdade. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Portugal. Muito obrigado. Para terminar esta cerimónia comemorativa do 25 de Abril,
Usa a palavra o excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento, Luís Antunes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimos presidentes das juntas de freguesia, excelentíssimos senhores presidentes das assembleias de freguesia, excelentíssimos autarcas e ex-autarcas aqui presentes, caras e caros convidados, senhoras e senhores representantes da comunicação social, caras e caros cidadãos. Evocar o 25 de Abril é hoje e será ainda amanhã um dever cívico. Na verdade, decorridos 44 anos, podemos ser tentados a pensar que já tudo foi dito e repetido. E se é verdade que já se pensou e comemorou por tantas vezes e por tão variadas e mais ou menos inspiradas formas e manifestações, continua a ser um imperativo atual revisitar e atualizar a cada ano o 25 de Abril de 1974 e o seu significado histórico. Faço parte de uma geração para quem o 25 de Abril correspondeu ao limiar da consciência e da experiência política. Uma geração ainda com clara memória do que era ser estudante e cidadão do Estado Novo e que conviveu com o impacto da mudança que a Revolução implicou no cotidiano das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas escolas, da nossa sociedade. Evocar o 25 de Abril de 1974 é, para quem então tinha 15, 16 anos e que amadureceu em plena democracia, em primeiro lugar, o exercício de uma memória cívica que nos leva a recordar um tempo de angústia, de medo, de tristeza, dias cinzentos em que habitam ainda familiares presos, emigrados ou clandestinos, embarcados ou fugidos, ou mortos, condecorados da guerra colonial, começávamos já a temer. Tempo em que se ouviam emissoras de rádio no silêncio da noite, num volume ruidoso, quase imperceptível, emissoras também clandestinas, que soubemos depois, eram canais de esperança, de uma esperança amordaçada, pensamento resistente aos machados que o cortavam. Dias de um silêncio desconfiado, em que se mediam as ideias, que as palavras escondiam ou disfarçavam, com medo, mensagens codificadas, inquietações abafadas, gente de olhos no chão. Tempo em que tudo nos era dado como acabado, perfeito, inevitável. A imagem de um país só, contra um mundo desalinhado e ameaçador, país virado para um passado imperial e glorioso, que nos impunha o dever de morrer sem perguntar, sem duvidar, sem saber. Visão que escondia, afinal, um país pobre e envergonhado, triste e humilhado, frágil e amedrontado. Mas é também imperioso homenagear os que ousaram romper limites, arriscando carreiras profissionais, vidas familiares e a própria vida, os que ousaram despertar a pátria parada à beira de um rio triste. Homenagear aquelas e aqueles que, resistindo, semearam canções, disseram não à resignação, mantendo acesa a candeia da razão, mantendo viva a raiz do pensamento, que se fez esperança, força e revolução. Homenagear também os militares de Abril, que, com o movimento das Forças Armadas, em boa hora, inverteram o curso aparentemente inevitável da história, rompendo uma lógica opressiva, condutora de um povo domado e pouco escolarizado, colocado à margem do seu tempo. Militares que, ouvindo a sua própria dor e a do povo, se associaram a de tantos que os precederam no sonho e na esperança de construir um país novo. Como disse Ari dos Santos sobre esse dia,
quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender o irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado, sobre uma côdea de pão, ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Revolução que assinalou o encontro da pátria consigo, com a sua história, com os ideais que em momentos tão decisivos como em 1385, 1820, 1910, tiveram o povo como protagonista na luta pela liberdade e independência, pela justiça e pela paz, pelo progresso e pela igualdade. Revolução democrática, de méritos que nunca será demais destacar: a descolonização e o fim da guerra colonial, o poder local, dando continuidade a uma ancestral tradição municipalista, o desenvolvimento económico, social, científico, cultural e artístico, a significativa melhoria das condições de vida das populações, o Serviço Nacional de Saúde, a massificação da escolaridade através de um sistema educativo inclusivo, gratuito e universal. Não é tudo, é certo, mas já é tanto. A revolução que terá sido, talvez, uma das últimas revoluções românticas do século XX, refletida numa Constituição que é ainda uma das mais democráticas do mundo ocidental, onde os valores humanistas da liberdade se afirmam a par da igualdade e do progresso, da fraternidade e da justiça, utopia tantas vezes menosprezada nos nossos dias, tida por ameaçadora do progresso material, económico e financeiro. Porque tudo valeu a pena, este breve enquadramento sobre o que aconteceu há 44 anos. 44 anos é tanto tempo, numa era em que corre velozmente, só terá sentido se nos for útil a uma reflexão sobre o tempo presente, uma avaliação do que fizemos da liberdade reconquistada, sobre os caminhos que vimos trilhando para consolidar a democracia, para tornar mais eficaz e aberta a uma mais ampla e autêntica participação dos cidadãos. Sabemos todos que a marcha civilizacional não é linear, ocorrendo momentos de retrocesso em que um pensamento racional e equilibrado se sobrepõem paixões, interesses e conflitos que despertam demónios adormecidos. A recente crise por que passámos revelou à escala europeia e também entre nós sintomas que constituem ameaças aos princípios e valores que sustentam a nossa vida comum, fragilizando a democracia ou reduzindo-a a um ritual sem convicção e sem vigor. Perante evidentes sinais de retrocesso democrático, é mais que pertinente questionarmos por que perde qualidade a democracia. Uma democracia que vê crescer a abstenção eleitoral, uma democracia a cujos protagonistas falta tantas vezes sustentação ideológica clara e coerente, que envolva e motive os cidadãos. Uma democracia em que ideias e propostas claras são substituídas por debates ruidosos, mas pobres de conteúdo. Tal democracia não é compatível com o espírito de Abril. Com efeito, é difícil cumprir Abril perante uma excessiva burocratização do exercício do poder político. Por protagonistas que não se movem por um ideal, uma utopia, um desejo, uma vontade de transformar a sociedade em busca de justiça, de solidariedade e de progresso para todos, mas que, frequentemente, procuram satisfazer interesses particulares ou clientelares, vaidades, privilégios e lugares, de forma a perpetuar-se no poder. Nestas circunstâncias, a democracia torna-se uma mera formalidade, reduzida exclusivamente ao direito de votar, onde o voto surge como legitimador de um status quo indesejado, uma visão redutora que contribui para o seu empobrecimento e para o distanciamento dos cidadãos relativamente aos seus representantes. É difícil cumprir Abril perante uma cultura de massas que privilegia a superficialidade, a banalidade, o espetacular e o imediato, sem profundidade nem reflexão crítica, difundidos pelos mais diversos meios de comunicação e redes sociais, confundindo-se ficção e realidade, verdade e mentira,
num jogo subtil e dúbio, sombras, dúvidas, incertezas que volatilizam os valores e os princípios que sustentam os ideais de Abril. Neste contexto, se vai afirmando uma ideologia do vazio, sem rosto nem identidade, impondo como inevitáveis e inquestionáveis opções políticas financeiramente determinadas, condicionando a liberdade, a criatividade e o pensamento livre. Do descrédito decorrem o silenciamento e o afastamento dos cidadãos, pântano favorável aos populismos e aos radicalismos, cenário acompanhado em tempos de crise por sentimentos de insegurança e medo, do desemprego, do futuro, do estrangeiro, do imigrante, fantasmas que favorecem, afinal, ideologias autocráticas e autoritárias. Não cumprimos Abril sempre que confundimos liberdade com liberalismo financeiro, porta aberta a episódios de fraude e corrupção, ao acentuar das desigualdades sociais e assimetrias regionais. E não cumpriremos Abril se cultivarmos a indiferença e o apagamento da memória. Cumprir Abril é, assim, remar contra a indiferença, a mediocridade e o apagamento da memória. Ao contrário do que se supôs nos finais do século passado, a história não atingiu o seu fim. E, quero crer, estão ainda nas nossas mãos os caminhos por fazer. Não deixemos, pois, que nos ponham fora da história, cantando e rindo ao sabor do vento, pelo que é ainda e sempre atual e oportuno reafirmar Abril, assumindo a responsabilidade histórica comum na defesa e reafirmação dos seus valores. E defender Abril impõe a todos nós um empenhamento sincero na dignificação da ação política, na aproximação e envolvimento dos cidadãos, no recurso a uma linguagem transparente e verdadeira, na afirmação da diversidade de propostas e vontades com coerência e serenidade. Defender Abril é promover um desenvolvimento equilibrado e justo, de que todos possam usufruir. Termino, e na linha das inquietações que motivaram esta minha reflexão, recorrendo a Manuel Alegre, poeta da liberdade. Vi o Abril que ganha e o Abril que perde. Vi Abril que foi e o que não foi. Eu vi Abril de ser e de não ser. Abril de Abril vestido, Abril tão verde. Abril de Abril despido, Abril que dói. Abril já feito e ainda por fazer. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Com a autorização do Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento, encerramos esta cerimónia, convidando todos os presentes para a inauguração da exposição A Medalha e o 25 de Abril, que decorre seguidamente na Galeria Municipal, seguindo-se depois uma palestra, a medalha digital proferida pelo escultor Vítor Santos, que decorrerá no Centro Cultural. Obrigada a todos pela vossa presença. Vamos fazer a largada de pombos, símbolo da liberdade. Votos de um bom dia para todos.